Queria que você, aí na sua casa, abrisse sua Bíblia no Salmo 46, para que nós pudéssemos ler, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e nos montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolam e afetam a nossa terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra maravilhosa essa. E uma palavra necessária diante do ambiente que vivemos. E não é novidade o fato de que nós estamos numa situação que ninguém planejou. Ninguém esperava, né? Eu acho pouco provável que você ou pessoas que você conheça poderiam esperar o que estamos vivendo aí já há algum tempo. E se você me acompanha, e se você congrega aqui conosco, talvez você se lembre que a primeira pregação que eu fiz esse ano tratou justamente disso. E uma frase bem significativa da qual foi dita no nosso primeiro culto aqui para nós que nos reunimos na Candangolândia, foi de que nós tratamos os nossos dias, os 365 dias do ano, como se eles nos pertencessem. Como se os dias do ano fossem uma propriedade nossa. E a grande verdade é que o ambiente tem provado que por mais que nós tenhamos planos, por mais que nós temos essa ação de projetarmos nossas vidas à nossa maneira, isso é uma grande ignorância. E o Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, do versículo 3 ao 17, diz o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Que palavra importante para os dias de hoje, no momento tão conturbado das nossas vidas, mas que deve servir agora a princípio para que nós façamos algumas avaliações, considerando o que li ali a partir do Salmo 46. A grande verdade é que nós lemos esse texto e olhamos para os projetos que traçamos para as nossas vidas, conhecemos esse texto, porém, muitas vezes o que nós não consideramos, embora saibamos, embora afirmamos, embora pregamos, embora leiamos, é o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. A grande questão é quando nós vemos que as nossas vidas são abatidas pelas circunstâncias da vida. A grande questão é quando nós vemos
nossos projetos particulares de sobrevivência, ou melhor dizendo, quando a nossa vida quebra, quando as nossas expectativas, as nossas articulações, os nossos planos pessoais se veem abatidos pelos planos de Deus, quando nós vemos casamentos sendo adiados, quando nós vemos planos não serem concretizados, e vemos nossa vida plenamente sujeita aos projetos de Deus, ao plano perfeito de Deus, e sim, o plano de Deus é perfeito por mais que nós não compreendamos a dimensão do seu plano. Nós vemos pessoas profundamente abatidas, vemos pessoas desanimadas, pessoas desarticuladas, desestruturadas. A grande verdade é se nós conseguimos compreender o como é incoerente vivermos uma vida de cristãos, vivermos uma vida de pessoas que dizem crer em Deus, se nossas vidas estão tão frequentemente submetidas a aspectos circunstanciais. O quanto nossas vidas estão limitadas às circunstâncias. Resta saber se a nossa fé permanecerá íntegra quando ela for confrontada. Quando vemos nossa humanidade desafiada. Quando vermos nossa fé colocada num lugar, e esse é o lugar onde a nossa fé deveria estar. Porque muitas vezes talvez pensamos que fé possa ser um artigo de sorte. Talvez nós acreditemos que a fé, que ter fé, é uma maneira de garantir com que as circunstâncias, com que a vida e os meus planos, como se a criação de filhos, nossos casamentos, nossa saúde, pudessem simplesmente serem pagas com qualquer medida de fé que nós venhamos a acreditar possuirmos. E a grande verdade é que nenhuma dessas coisas tem qualquer sinônimo, tem qualquer significância, tem qualquer coerência para definir aquilo que as Escrituras nos apresentam para o significado mais primordial da fé. E os últimos fatos nos geram, de fato, um confortamento, um desconforto tão absurdo, porque é diante desses fatos que nós temos confirmadas o fato de que Deus governa sobre todas as coisas. E de imediato percebemos que, embora tenhamos lido Tiago, embora confirmemos essa questão de que Deus de fato está no controle de todas as coisas, embora aleguemos isso, e tantas vezes falamos isso para as outras pessoas, descobrimos que, embora conhecemos essa verdade, ela é muito pouco prática. E vemos que talvez a nossa fé precisa ser amadurecida. O quanto nós estamos tão frequentemente aflitos, mesmo dizendo que conhecemos a Deus. E uma coisa interessante de nós pensarmos é que aquilo que a fé ela não está baseada, meus irmãos, naquilo que nós acreditamos tão meramente. A grande verdade é que a maioria das coisas que nós acreditamos são justamente aquilo que a fé não é. Porque por mais que nós venhamos pensar de uma determinada maneira, ou tenhamos aprendido de uma determinada maneira, a fé não se atribui ao tipo de coisa que se tornou comum no ambiente majoritário, onde a fé é um artigo do qual me aproprio na tentativa de manipular o coração de Deus. Essa é uma negação da fé. Esse é um pecado grave, como se Deus precisasse se submeter ao que carregamos no nosso coração, ou o tipo de coisa que formulamos na nossa mente, chamando isso erroneamente de fé. E agora nós estamos diante dessa calamidade. Nós estamos diante do maior desafio da história da humanidade,
que nós já podemos ter conhecimento. Tivemos guerras, tivemos outras pestes, mas hoje nem todo o aparato tecnológico, nem todo o conhecimento filosófico e muito menos as perspectivas políticas idiotadas, grosseiras, que contradizem principalmente o aspecto Deus, seja ele de esquerda ou de direita, e o ambiente atual prova isso, que não é a direita, que a direita não pode tomar para si o discurso de que age segundo os valores e os interesses de Deus, como também não a esquerda, de maneira muito clara. Porém, nós nos vemos aí diante de um desafio sem proporções. Nós não sabemos, de fato, até onde chegarão as consequências que têm afetado a vida das pessoas em todo o mundo por conta do coronavírus. Porém, o que vemos são as pessoas desesperadas e muitas das pessoas, e de maneira muito clara, cristãos, se perguntam se Deus de fato está sobre o controle de todas as coisas, então por que Ele simplesmente não impediu que isso acontecesse? Por outro lado, existem mentes ainda mais, talvez, tomadas de falta de conhecimento acerca da pessoa de Deus e acreditam e associam o ambiente de agora como se tudo isso não passasse de uma trama diabólica, de uma ação do diabo. Outros tratam esse episódio também como se nós já estivéssemos nos momentos decorrentes do juízo final de Deus. Como nós já temos tratado, Jesus, em Mateus 24, é muito claro acerca de momentos como esse. De que, de fato, esses momentos, eles não são o fim. Mas eles apontam para o fim de todas as coisas. Mas a grande questão é se nós deveríamos enxergar esse momento como os demais enxergam. A grande questão é se não haveria, ou se as Escrituras não nos oferecem uma plataforma segura, uma maneira, um óculos, uma cosmovisão clara, da qual nós deveríamos nos apropriar para enxergarmos o devido momento. A grande questão é que há sim uma maneira apropriada com a qual nós devemos considerar para enxergar e para reagir diante desse momento tão crítico da vida de todas as pessoas em todo o mundo. Sobretudo, resta saber se nossa fé permanecerá íntegra e se ela sobreviverá a um momento como esse. A grande verdade é que essa questão, seja a questão dessa calamidade com a qual nós nos deparamos, ou questões mais particulares, a nossa fé não deve ser meramente circunstancial. Eu já tenho falado isso pelo menos nos últimos 3 domingos. A fé, ela não pode ser circunstancial. A fé comprovada, a fé cristã, a fé na pessoa de Jesus, a fé no Deus descrito nas Escrituras, ela só pode ser considerada fé se ela é extra-circunstancial. Se ela está para além do momento em que a nossa vida quebra, se ela está para além do momento em que as nossas expectativas são frustradas, se ela está para além da mera expectativa de que Deus fará o universo conspirar a nosso favor. A fé só será fé íntegra se a nossa estabilidade não depender de questões meramente circunstanciais. E esse salmo nos ajuda a compreender o quanto um quadro tão complexo como esse que vivemos, onde traz mortes em massa, onde nos traz pessoas adoecidas em massa, um número talvez grandioso demais para apenas um vírus, a princípio tido como uma pequena gripe. E o que nós vemos é que a pequena gripe se tornou o maior problema conhecido para essa geração. Consequências econômicas das mais trágicas e inevitáveis para países ricos, desenvolvidos, diferentes do nosso.
Mas a grande questão é que a fé, ela está para além das perspectivas, ela está para além das estatísticas, ela está para além daquilo que consideramos ser a resposta. O Salmo 46, o salmo que, ao ler, me confronta de imediato. Sobretudo porque esse salmo é escrito num contexto onde, provavelmente, o povo de Israel está vivendo um ambiente de sítio. A cidade está cercada, prestes a cair. Talvez esse texto esteja diretamente ligado a 2 Crônicas, no capítulo 20, quando os moabitas, os amonitas, estão ali, prestes a aniquilar, preparados para aniquilar Josafá. E resumindo, o que temos é o profeta incansavelmente, em todo o texto, dizendo: não tenham medo, nem desanimem por conta desse exército, pois essa batalha não é de vocês. Essa batalha é minha. E essa é uma colocação muito presente em todo o contexto do Velho Testamento. Confiem não em si mesmos, não confiem em vocês. Confie no Deus de vocês. Confie no Deus que está no meio de vocês. Um outro contexto interessante de nós abordarmos aqui é aquilo que o profeta Isaías nos diz no capítulo 45 do seu livro. Vemos o profeta Isaías não só tendo diante dele algo que precisa ser encarado, refletido, considerado, já que você, aí do outro lado, é uma pessoa que diz ter fé em Deus. Nós temos aqui o profeta visualizando, sim, o sofrimento que o povo de Israel haveria de se deparar. Porém, na mesma dimensão, o profeta Isaías, no capítulo 45, vê também não só o exílio, mas ele também vê a restauração e a libertação que haveria de advir para aquele povo. Uma coisa significativa que ele vai dizer ali no versículo 15 do capítulo 45. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, o Deus Salvador de Israel. Esse Deus que tantas vezes nós não conhecemos plenamente. E deve ser considerada absurda a ideia de alguém que acredita conhecer Deus em absoluto. Isso só comprova o quanto a empáfia, o orgulho pode ter acometido o coração de determinadas pessoas, porque é uma inverdade as pessoas acreditarem que podem conhecer a Deus totalmente. Porém, terminando essa breve introdução, eu gostaria de me ater ao texto, o Salmo 46. Como eu disse a princípio, esse texto é escrito num contexto de sítio. A cidade está cercada. Porém, o salmista, ele não recorre a nenhum outro recurso, a não ser aquilo que ele conhece do próprio Deus. E ele se utiliza não de nenhuma outra coisa, a não ser de buscar dentro desse Deus que se relacionava com aquele povo e de descrever uma descrição, de proporcionar uma descrição progressiva da pessoa de Deus. E o que nós vamos vendo é que não só ele se atribui a colocações grandiosas acerca de Deus, mas se utiliza também de expressões assustadoras para nos trazer uma descrição clara e realista acerca de Deus. Nos versículos 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e a fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Ele se utiliza dessa analogia de Deus como um lugar seguro, como uma gloriosa fortaleza. E muitos salmos se utilizam, muitas passagens nas Escrituras se utilizam dessa analogia, onde Deus é um lugar de muralhas altas,
das quais nós estamos protegidos. Nos versículos 2 e 3, ele ainda coloca essa consideração de um Deus que está envolvido numa perspectiva cósmica. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Ele considera que mesmo que ainda que a própria criação mude ou tenha o seu aspecto alterado, esse Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que a terra mude, ainda que forças fora da compreensão humana se manifestem, Deus continua sendo o refúgio para o seu povo, segundo o salmista. Deus está no meio de todas essas coisas. E a sua força e o seu poder não serão abalados, segundo os versículos 4 e 5. O povo de Deus tem um Redentor presente, uma defesa que não está ocasionalmente sobre eles. O Senhor habita no meio do seu povo. Essa é a conclusão dos versículos 4 e 5. Nos versículos 6 e 7, essas palavras consideradas como refrão, porque esse salmo é uma canção, o salmista se apropria dessa linguagem militar, nos trazendo Deus como um general de um exército, notável tanto na grandeza como no poder, um comandante, do qual governa sobre o seu povo, onde deve residir a nossa confiança. Nos versículos 8 a 11, ele nos traz uma consideração que nos leva à compreensão de que está sobre ele o controle de todas as coisas e do quanto deveríamos aquietar e acalmar os nossos corações, e de que, de fato, a conclusão de todas as coisas são regidas pela sua mão. Nem os rumores de guerra, nem os aspectos que compõem a história humana em desgraças inconsumeráveis podem desafiar o fato de que Deus, o Senhor dos Exércitos, está sobre o controle de todas as coisas. Essa deve ser uma pergunta que não quer se calar nos corações de muitas pessoas. Porque Deus permite tais coisas. Porque Deus permite que o seu povo seja acometido pelo sofrimento, já que Ele é tão grandioso, já que todas as coisas não fogem ao seu controle. Porque Deus ordena, Ele não só permite. E essa conclusão deve tomar os nossos corações, igreja. Sobretudo porque há uma única resposta. Todas as coisas das quais tem assolado o povo de Deus, desde o começo de todas as coisas, segundo o livro sagrado, é sobretudo para que nós venhamos a conhecê-lo melhor. Para que esse conhecimento seja cada vez melhor, mais refinado e profundo. Todo o ambiente que nós vemos marcando a história entre Deus e o seu povo nunca teve um outro sentido e um outro significado. Cada ambiente que nós lemos nas Escrituras, onde homens e mulheres de Deus são acometidos pelo sofrimento, os fez mais próximos de Deus, os fez mais conhecedores. E é disso que esse
Salmo 46 trata, o que nós vemos desde o primeiro versículo, não é uma outra coisa senão uma descrição da pessoa de Deus. E muitos de nós, igreja, somos acometidos pela insegurança, somos acometidos pela incerteza, somos acometidos pelo abatimento de vermos os nossos planos afetados, atrasados por conta da calamidade, porque simplesmente não confiamos no Deus e pouco conhecemos acerca de Deus. Tantas vezes temos um conhecimento meramente informativo de Deus. Tantas vezes temos um conhecimento de Deus limitado a perspectivas sensitivas. Um conflito entre duas realidades que deveriam, de certa forma, cooperar para aquilo que compreendemos acerca de Deus. Mas quando não simplesmente temos informações, e ter uma informação acerca de uma pessoa não me faz conhecida dela. Você saber meu nome não quer dizer que você me conhece, porém, saber que eu estou com você, que eu vivo com você, é o que vai dizer se de fato nos conhecemos. E não é diferente com Deus. E esse relato descrito aqui, em todas as passagens que eu citei, mas de maneira mais direta aqui no Salmo 46, nos traz a devida consciência que deveria nos trazer acerca de como deveríamos entender o atual momento. E o quanto a nossa fé poderia ser mantida íntegra se ela estivesse baseada não em outra coisa, mas sim no conhecimento da pessoa de Deus. Se conhecemos a pessoa de Deus, se não só o reconhecemos, se não só conseguimos descrevê-lo, mas se sobretudo conseguimos nos apropriar de uma relação com Ele baseada não no que cremos, de maneira imatura, de maneira infantil, de maneira tão primária, mas se nos voltamos para aquilo que Ele é e mergulhamos nesse mar profundo, e estabelecemos nosso alicerce nisso, como nós vemos o salmista fazer. É claro, afirmar, como eu disse a princípio, que talvez alguém possa conhecer a Deus totalmente é uma grande tolice. Sobretudo, nós estamos falando de um ser infinito, de um ser grandioso, mas será que nós estamos atentos à descrição que os 66 livros das Escrituras nos disponibilizam? Porque muitas vezes nós nos apegamos às nossas tolices de uma teologia especulativa, onde queremos entender Deus ou desenhar um Deus segundo o que nós construímos e chamamos de fé de maneira errônea, dando a Deus o que Deus nunca disse que teria, ou que Ele quisesse para que fosse usado para defini-lo. E muitas vezes a nossa confiança está em coisas que Deus não disse. Como teremos uma fé íntegra se nossa fé está equilibrada sobre coisas que Deus não disse que faria? Em nenhum momento Deus disse que por conta da fé que temos, que por conta da fé que manifestamos, nós estaríamos imunes à calamidade. Nós o que vemos historicamente e biblicamente é o povo de Deus convivendo diariamente, historicamente, com todas as calamidades às quais cada ser humano é acometido. Não que Deus não possa nos guardar, não que Deus não possa nos proteger, mas a grande questão é que Deus não deterá sua mão para cumprir os seus propósitos, porque nós cremos. É justamente porque cremos que precisamos olhar para o parâmetro, assim como o salmista que vê a cidade sitiada, mas a sua confiança não está em uma outra coisa, senão no Deus que ele vê progressivamente se revelando diante dos seus olhos. Há um momento, igreja, que nós precisamos ter uma visão adequada para enxergarmos a Deus. E nos últimos dias, o que nós temos visto é que, claramente, quando nós não temos uma visão clara de Deus, nós somos tomados pela impaciência e simplesmente não confiamos em Deus. Como eu disse a princípio, como nós vemos os nossos planos, nosso projeto particular de sobrevivência afetados, porque aprove Deus acionar seu plano, nós acreditamos de maneira errônea e pecaminosa que agora Deus deveria se ater aos meus projetos. E assim
nos vemos tomados pela impaciência, nos vemos tomados pela insegurança. A questão é que muitos de nós não entendemos o quanto a impaciência não é uma outra coisa senão sinônimo de incredulidade. O quanto a ansiedade é sinônimo de incredulidade. O quanto a falta de confiança em Deus nos acomete. Há um parâmetro que divide medo e fé. Essas coisas elas não andam juntas. Essas coisas não são parceiras. Elas não dialogam. O temor, sim, é parceiro da fé. Mas o medo, a covardia, a falta de confiança na perfeição dos planos de Deus denuncia o quanto a nossa fé está quebrada, está fragmentada, longe de ser isso que o salmista nos revela, não por um outro motivo, mas porque ele conhece a pessoa de Deus. Nós não vemos um homem aqui, apesar do ambiente de sítio, a cidade cercada, nós não vemos um homem aqui tomado pela impaciência. Nós vemos um homem olhando não só para Deus de maneira geral, mas olhando para um Deus que ele reconhece ali, presente, Deus conosco. A questão é que muitos de nós não nos vemos apenas tomados pela impaciência quando olhamos para o atual ambiente, mas estamos nos utilizando tantas vezes de caminhos paralelos, de caminhos alternativos. É ridículo, igreja. É ridículo, é detestável, é abominável ver líderes, homens e mulheres de Deus, se apropriando de perspectivas políticas, como se elas fossem responder o presente momento, como se viessem deles a resposta e apostando toda medida de segurança no discurso do presidente ou no discurso de um ministro. E se envolvendo em batalhas das quais não trarão uma resposta e só tornarão a nossa fé em um objeto ainda mais desintegrado e quebrado. Porque quando você assume uma postura política, você se compromete. E sabe até quando as pessoas vão se comprometer? Até o momento em que a sua perspectiva política comprometer a sua fé. E aí já não restará mais uma fé íntegra. Agora ele tem uma fé quebrada, porque a sua convicção política tem que estar de acordo com o discurso de um homem famélico, existencialmente, um homem condenado a errar, um homem que não pode ser tido como infalível. Mas estamos apostando as nossas fichas no lugar onde de fato não há nenhuma esperança. E vemos pessoas envolvidas em conflitos, em inimizades, em dissensões, porque são incapazes de defender a fé, porque não conhecem a Deus, mas eles conhecem seus políticos de galocha, seus políticos de estimação, e falam em nome deles, e discursam em nome deles, e militam em torno deles, e destroem aquilo que é essencial para a vida das pessoas. A esperança em um Deus conosco, a esperança em um Deus grandíssimo, e um Deus que está, sim, exercendo o seu juízo, e a nossa confiança precisa estar que se o seu juízo está sendo executado, não há o que temer. A fé íntegra é, sobretudo, uma fé vivida acima desse estado de coisas. Porque eu conheço a Deus. Sobretudo, eu preciso compreender que momentos como esse não podem me fazer reféns da impaciência e nem da intolerância. Precisamos centrar nosso caminho não em perspectivas paralelas, em alternativas filosóficas, em alternativas políticas. Nós não estamos em uma guerra contra a ciência. O que nós não queremos é a ciência sendo utilizada para sugerir que o Deus mercado receba mais atenção do que a vida humana. Há um princípio pelo qual as Escrituras regem seus princípios, seus valores. Que a vida, a criação seja mantida e que só Deus tem o direito de se utilizar daquilo que criou.
e não os homens, e não a ciência, e não a política, e não a filosofia. Isso não trará uma resposta de esperança para ninguém. Vemos as pessoas afetadas por esse ambiente e perdendo completamente a visão que deveriam ter acerca da pessoa de Deus, porque não o conhecem. Sabe por que nós deveríamos, igreja, simplesmente aquietarmos os nossos corações? E eu vou dizer para você, é difícil para mim também. Eu sou pai, sou marido, sou filho, sou irmão, assim como você. Não está aqui do outro lado alguém que, assim como você, não tenha que se voltar para esse lugar e de avaliar todo dia se de fato a minha fé está sendo operada de maneira íntegra, de maneira coerente, se confrontada quanto ao ambiente. Não está aqui um homem de carne e osso, que depende de recursos e que depende, sobretudo, da misericórdia de Deus. E o que eu peço a você, meu irmão, é que, olhando para esse ambiente, assim como o salmista, assim como o profeta Isaías, assim como todos esses personagens descritos nas Escrituras, mas de maneira mais direta, esses aos quais eu citei aqui, que você tenha o seu coração voltado para onde há de fato a possibilidade de sermos íntegros no momento crucial. Historicamente, os grandes flagelos da humanidade estão tão diretamente associados a homens que se predisporam a se corromperem em função das circunstâncias. Que quebraram, que tiveram seus valores quebrados em função das circunstâncias. Mas há sobre nós, não só o salmista, mas acima de tudo, o exemplo do próprio Deus encarnado, a pessoa de Jesus Cristo, que diante da própria morte se manteve íntegro. Quando ele é questionado pelas autoridades, quando ele é questionado pelo poder religioso e político, acerca do que era a verdade, ele mesmo se apresenta como a verdade. E são em coisas como essa, igreja, que nós deveríamos ter a nossa confiança e a integralidade, a integridade da nossa fé mantida. De que pelo simples fato de que Deus é perfeito, de que Ele é justo, santo e reto, nós deveríamos nos resguardar, entendendo esse Deus como essa grande fortaleza, como esse grande refúgio, não porque você tem uma visão ideológica de Deus, não porque você tem uma visão filosófica de Deus, mas porque, sobretudo, esse livro, de maneira clara, como instrumento dado por Ele, lhe possibilita ver aquilo que Ele quer que seja visto acerca dele. O discurso de Deus, ele é confiável, não porque Ele falou, mas, sobretudo, porque Ele é justo, reto, santo, Ele é o nosso refúgio, Ele se mostra confiável em todas as suas ações, e esse momento da nossa história, igreja, não pode ser diferente. Ele precisa ser um momento de fé íntegra, apesar da calamidade, apesar do abandono das organizações, das instituições em relação ao povo, apesar de um contexto político confuso e polarizado, apesar do ambiente filosófico querer sempre deturpar aquilo que significa o cristianismo bíblico, apesar de ter um ambiente evangélico confuso, volta a perguntar, onde estão os teólogos da prosperidade agora? Para responder as questões que eles tanto argumentavam, ensinando as pessoas que elas jamais seriam acometidas pela tragédia e pelo caos. Pois eu digo a você, meu irmão, sim, nós podemos, mas nós temos uma esperança. E a nossa esperança não está baseada em arrepios. A nossa esperança não está fundamentada em teologia de boteco, mas está baseada na Escritura que diz que o Senhor é o nosso refúgio. Eu espero, meu irmão, que essa noite seu coração seja abrandado nas suas incertezas. Eu espero que essa noite seu coração repouse sobre aquilo que nos promete o Senhor Jesus,
que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Não, mas Ele não diz que nós seríamos preservados das calamidades. Mas certamente Ele passará conosco cada um desses dias. Eu peço a você que considere essas palavras e que você se mantenha íntegro diante de Deus, pregando o Evangelho, vivendo como um cristão e não se apegando a caminhos paralelos, a alternativas paralelas. As respostas não virão desse ambiente. As respostas estão nesse, que é o nosso refúgio. Esse que é o Senhor dos Exércitos, esse que tem sobre as mãos o controle de todas as coisas. Essa certamente será uma fé preservada na sua integridade. Queria que nós pudéssemos orar, amém? Queria que você reunisse sua família, que nós pudéssemos terminar esse tempo, sobretudo agradecendo a Deus pela sua palavra e agradecendo por essa convicção que Ele depositou sobre os nossos corações. A fé, segundo o livro de Efésios, é um dom de Deus. Ela não é subproduto das nossas aberrações filosóficas. A fé não é fruto do Deus que eu construí para mim. A fé é um dom de Deus. E se ela é um dom de Deus, ela é íntegra em si mesma, porque ela flui do próprio Deus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.